Ele não pode tomar partido. Administrador dos bens materiais. Bens materiais, ele é gestor da igreja. Ele cuida das finanças da igreja. Cuida. Está sob a responsabilidade dele. O tesoureiro é apenas um auxiliar. Mas quem responde é ele. Administrador de bens materiais, espirituais da igreja, gestor das finanças, e é também pai, esposo, tem que dar atenção aos filhos, tem que dar atenção à mulher, etc. É o mais visado pelos adversários, concedidos àqueles a quem Deus escolhe para liderar parte do rebanho que é a sua igreja. Hebreus 13, 17. Irmãos, não se esqueçam de orar pelo pastor, não. Enquanto nós estamos dormindo, o pastor está enfrentando demônios. Nas madrugadas, que tentam tirar o seu sono. Por causa dessa situação aí. Porque se o inimigo conseguir fragilizar o líder, a igreja vai ficar fragilizada. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Obedecei aos vossos pastores. Eu tenho que ser submisso ao meu pastor. Eu não posso, não estou fazendo a obra de Deus e não dá satisfação ao meu pastor. Obedecer aos nossos pastores, sabe por quê? Porque eles velam pelas nossas almas. Eles velam. Eu não queria dizer aqui, mas o pastor já sabe. Nós conversamos com ele, não vai, deixa o pastor chegar. Não, já comprei passagem, ele foi, mas não foi tudo. Então, quando você sair para fazer a obra de Deus, saia debaixo da bênção, seja submisso ao seu pastor. Porque quem vai dar conta diante de Deus da sua alma, quem vela pela sua alma é ele. Ele que vai apresentar. O pastor do ministerial só é concedido àqueles a quem Deus escolhe. Olha, Deus escolhe para liderarem parte do seu grande rebanho. Então a escolha é de Deus, não é de pai para filho, não. O rebanho que é a igreja de Jesus. Em todos os lugares estão espalhadas igrejas locais, congregações que reúnem os crentes que aceitam a Cristo. Ali estão sob os cuidados de pastores ou líderes que lhes alimentam espiritualmente com a palavra de Deus, ensinando-lhes a servir a Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,18. Já estamos terminando, irmãos. Não vou falar todos os versos. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então, como crescer na graça? Como nos alimentarmos do conhecimento? Através do cuidado, do zelo que os pastores têm por nós. Né? É gloriosa a missão do pastor e muito espinhosa. Muito espinhosa. Na igreja, ele é o mais visado pelos adversários. Se é que existe uma pessoa visada na igreja, é o pastor. O mais visado. Mas, com a graça de Deus, o apoio dos crentes, pode cumprir sua missão, da qual um dia prestará contas ao Supremo Pastor.
Ainda dons ministeriais, doutor ou mestre. A gente não ouve, né, esse vocábulo, doutor ou mestre. A gente ouve mais ensinador, professor, mas é a mesma coisa. Olha, sua atividade principal é cuidar do ensino fundamentado na palavra de Deus. Não é sinal de superioridade diante dos que não possuem tais dons. Significa mais responsabilidade diante de Deus. Tiago 3:1. Irmão, isso aqui é muito sério. Se eu tenho a chamada para este dom ministerial de ensino, eu preciso ter cuidado, porque eu não posso acrescentar uma vírgula e nem tirar uma vírgula. Ai de mim se eu fizer isso. Ai de mim. Por isso, a necessidade deste dom. Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Não desejais ser mestres, mas se você for, saiba de uma coisa: a cobrança vai ser bem brava, duro juízo. Então, cuidado ao manejar a palavra de Deus. É por isso que há heresias, há falsos profetas, porque não tem esse cuidado. Estamos terminando. O dom ministerial de mestre, o doutor, é de fundamental importância para a edificação dos crentes em todas as igrejas. Ao lado dos outros dons ministeriais, contribui para o fortalecimento da fé cristã, propiciando conhecimentos bíblicos, teológicos, que preparam os que são discípulos de Jesus. Ser mestre ou doutor não é sinal de superioridade diante dos que não possuem tais dons. Significa mais responsabilidade diante de Deus. Tiago exorta: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Presbítero, bispo ou ancião significam a mesma coisa. São funções equivalentes na organização eclesiástica. Contribuem para a edificação da igreja local, ao lado do pastor líder, ajudando-o no cuidado do rebanho. Tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a sã doutrina. Para tanto, precisa saber governar a sua própria casa. São dirigentes de congregações que se criam como fruto de evangelização. 1 Timóteo 5,17. Então, o presbítero, ele é um preposto do pastor. Ele é um representante direto do pastor. O pastor pode enviá-lo para dirigir uma igreja. E ele tem que falar a mesma língua, a mesma linguagem do pastor. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O dom ministerial de presbítero, o termo presbítero, bispo ou ancião são equivalentes na organização eclesiástica neotestamentária. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com finalidade de contribuir para a edificação da igreja local, ao lado do pastor líder do rebanho. Nas Assembleias de Deus, os presbíteros prestam excelente serviço, dirigindo as congregações que se criam como fruto de evangelização. São eles que cuidam da execução das principais tarefas da igreja, que são a evangelização e o discipulado. Por isso devem ser bem selecionados e valorizados pela liderança eclesiástica. E, por fim, o diácono é um dom ministerial. Em sua origem, os diáconos foram instituídos para cuidar da assistência social aos irmãos carentes, especialmente das viúvas, Atos 6:1. Então a igreja primitiva precisou instituir o diaconato para que os discípulos pudessem ter tempo integral para a palavra. 6:1.
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então havia uma certa dissensão, porque não existia INSS, seguro de vida, Bolsa Família, não existia nada disso. Então foi necessário instituir, né, os diáconos para que cuidassem destas viúvas, né, da igreja, porque havia muitas viúvas, os homens morriam muito cedo na guerra, né? Então as mulheres precisavam ser amparadas. Com as qualificações já vistas, os diáconos poderão realizar diversas tarefas na casa do Senhor, com dignidade, cuidado e zelo de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A função principal dos diáconos atualmente é auxiliar o pastor ou o dirigente da congregação nas atividades espirituais ligadas ao culto ou não, bem como nas atividades sociais e materiais da igreja para as quais for designado. Então, o diácono é um oficial da igreja que pode exercer diversas tarefas, todas muito importantes nas igrejas locais. Não deve ser considerado um subalterno dos superiores da igreja. Os diáconos foram instituídos para cuidar de importante negócio quando a comunidade cristã cresceu e surgiram problemas que demandavam atenção e cuidado, principalmente quanto aos necessitados e carentes sociais. Hoje, eles são utilizados em trabalhos diferentes, mas seu valor deve ser considerado pela liderança das igrejas. Em sentido lato, todos somos diáconos, pois todos somos servos de Deus. Irmãos, aqui eu termino a minha fala. Tínhamos aqui no meu vídeo, mas não vou conseguir passar. E eu vou encerrar essa primeira parte, que o almoço já chegou. Nós temos aqui os nossos certificados, não vou chamar individualmente, por causa do tempo, mas eu vou chamar aqui o pastor José Antônio para receber em mãos o seu certificado. Pastor José Antônio foi o nosso preletor dessa importante reunião. Certificado que todos vão receber na pessoa do pastor José Antônio. Nós estamos homenageando a todos que nos honraram com sua presença. Foi uma honra tê-los aqui e outros eventos virão. Amém. Pastor José Antônio, vou passar em suas mãos. Quero entregar em mãos aqui o pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo. Quem pode receber por Pinheiral? Pinheiral. Quem é o representante? Irmão Messias. Esses são os certificados dos irmãos que participaram. Por favor, faça a sua vontade, irmãos. Deus abençoe. Porto Real. Pastor José Antônio está representando. Estão aqui todos os certificados. Deus abençoe. Santo Agostinho, pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz Carlos. E Mangueira, vou entregar para a Esther, nossa secretária. Esther? Está lá embaixo? Pastor Paulinho. Estão aqui todos os certificados da igreja. Esther chegou. Meus amados, eu quero agradecer aqui de coração
todos que direta ou indiretamente foram envolvidos, em especial a irmã Márcia. Irmã Márcia. Aquele painel lindo ali, ó. Depois dê uma olhada, tira uma foto ali. Irmã Márcia. Todo carinho fez. Irmã Márcia. Irmã Márcia, juntamente com seu esposo, irmão Alexandre Bastos. Eu vou pedir que os irmãos venham aqui à frente. Todos que trabalharam, algumas irmãs estão lá embaixo. Pastor Paulino, pode vir aqui, nós estaremos orando. Missionária Rosane, mulher guerreira, não faltou um dia nas orações de janeiro. Foi a primeira a chegar em setembro. Mora lá no Aterrado. Esther, pode vir, Esther, você faz parte dessa história. Pastor José Antônio, pode vir aqui, pastor. Esta obra não existiria sem o Senhor. Ok? Jones está sempre cuidando aqui da área do templo. Também esteve presente em todos os dias. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Só Deus pode recompensá-los. Eu vou pedir o presbítero Oswaldo para fazer essa oração e nós estaremos encerrando e descendo para o almoço. Muito obrigado. Meus amigos, oração é a chave, ela move as mãos de Deus em nossos favores. Sempre tem uma hora de dizer em casa, eu faço serão na oração. O salmo, nós não temos oração do salmo, mas eu faço serão. Pode saber que lá dentro da igreja eu estou lá. 5 horas da manhã já está batendo ponto lá. Sair de lá, pegar a esposa, vir para cá. Isso é um dever nosso, se quiser ganhar alma, né? Nosso querido amado e eterno e poderoso Deus, diante da tua presença está aqui a tua noiva, meu Senhor, meu Pai, a tua adornada, a invencível, meu Senhor, meu Pai, Senhor, a recompensada pelo Senhor, meu Pai. Deus, Pai Santo, essas santas mulheres, meu Pai, que estão aqui no apoio, Pai, se com elas, meu Senhor, meu Pai. Deus, o abençoando poderosamente a esses homens, meu Pai, separados para esse santo ministério. Pai Santo, o abençoa, Pai, para que eles prestem esse serviço, Senhor, Pai. Deus, com felicidade na alma e no espírito. Senhor, Pai, as vielas, as favelas estão nos aguardando, meu Senhor, meu Pai. A nossa passagem por ali, como um dia alguém me encontrou também na sarjeta do pecado, Pai Santo, e fui recolhido, meu Senhor, meu Pai, para estarmos hoje aqui agradecidos ao Senhor. Pai, abençoe o nosso pastor presidente José Antônio, com todo o seu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não estamos dispensados não, tá? Temos o almoço, depois do almoço a nossa grande reunião de obreiros. Então vamos fazer